Cada pessoa é um mistério em si mesma. Cada pessoa carrega seus enigmas, cada pessoa carrega dentro de si histórias, sensações, experiências que a tornam cada vez mais, de uma forma clara, torna a pessoa singular. Não existe exatamente duas pessoas iguais, não existem duas pessoas que tenham vivenciado as mesmas experiências, e até aquelas que dizem terem experimentado as mesmas experiências acabam tendo percepções e interpretações diferentes. Ou seja, cada pessoa, cada ser humano traz em si um grande mistério, uma história que só pertence a essa pessoa. E por que eu estou falando isso com você? Porque nós vivemos um período atual em que tudo está simplificado demais. São fórmulas feitas para fazer caber dentro dessas fórmulas todo mundo, muita massificação, é isso? Então o que acontece? Isso não pode dar certo, não tem como dar certo, por uma razão óbvia, porque cada pessoa encerra em si um ser, como eu disse, particular, único, irrepetível, singular, e outros aí sinônimos que você quiser colocar. Então, na relação interpessoal, se nós quisermos ter uma forma de nos colocar construtivamente nessa troca com as outras pessoas, nós precisamos primeiramente aceitar que cada um de nós é ser único, com percepções de mundo e visões de mundo diferentes, e é nessa diversidade que está a possibilidade do diálogo. Muitos se enganam dizendo que mas um diálogo, um entrosamento é só com gente que pensa mais ou menos igual. Não, isso, claro, acontece, mas quando nós abrimos a nossa mente, nossa cabeça, nossa vida para relacionar com a diversidade do mundo, diversidade de opiniões, diversidade de crenças, nós ganhamos muito, porque se nós tivermos uma postura construtiva e receptiva, nós podemos crescer muito e nos reconstruir, nos remodelar com esses fragmentos de informações sutis, informações enriquecedoras que vêm das pessoas. Então, quando nós vamos pelo caminho contrário, de nos fechar sobre nós mesmos, acreditando de uma forma equivocada de que nós não precisamos de ninguém, que nós já somos e temos tudo o que nós precisamos, aí nós fechamos a porta da possibilidade de exatamente estabelecer o intercâmbio. Você, na relação com o outro, você dá algo, você contribui com algo, mas você também recebe fragmentos, coisas importantes para você se constituir. Afinal, você já percebeu que você só existe na relação com o outro ou com os outros. Eu só existo na relação com as outras pessoas. Então, o relacionamento interpessoal, ele é de um potencial que ainda é muito pouco explorado, exatamente por conta dos nossos equívocos de querermos muitas vezes impor nossos valores, impor nossa visão de mundo, dizer, se não for assim, eu não aceito aquela pessoa.
E é importante essa relação interpessoal enriquecedora que eu estou falando aqui no âmbito da família, certo? No âmbito da família. Isso não significa que você é obrigado a se submeter às pequenas e grandes ditaduras que existem na família, porque as famílias são eivadas, são cheias dessas ervas daninhas, você já sabe disso, de certas ditaduras, de pessoas que querem impor a sua visão de mundo, e como se todo o resto do grupo familiar tivesse que seguir aquilo lá. Não, aquela visão que a pessoa tem. A realidade é outra, é aquela que nós falamos, as pessoas são diversas, mas se você tem a abertura para acolher o diferente, facilita você dialogar. Diálogo aqui é ação. Você, repito, dá algo e você recebe algo, né? Os grupos familiares são grupos que, se nós soubermos nos posicionar nos nossos lugares, se você é filho, ficar no seu lugar de filho, se você é pai, mãe, você ficar no seu lugar de pai, no seu lugar de mãe, no seu lugar de tio, por aí afora, cada um no seu lugar, isso fica mais fluido, as coisas fluem melhor, entende? E essa relação interpessoal enriquecedora que eu estou falando aqui, obviamente ela se estende para o mundo do trabalho, né? É muito comum quando vou fazer palestras nas empresas, até escrevi um livro sobre as empresas em que eu dei o nome de Empresas e Equipes Adoecem. É claro que no decorrer do livro eu mostro como que essas empresas podem se tratar na parte das relações, da liderança, etc. Porque as empresas, o que constitui as empresas? O que são as empresas? São as pessoas. Então, é muito comum quando vou fazer palestras nas empresas, grande parte da temática está na necessidade da relação interpessoal e na relação interprofissional. E o que vem primeiro? É a relação interpessoal. Nós entendermos, e aí é o entendimento mesmo, é algo racional, que as pessoas são diferentes entre si, como comecei falando aqui hoje. E é nessas diferenças que está a beleza, a riqueza e os desafios das relações interpessoais. E essas relações interpessoais, elas podem claramente servir de base para um relacionamento interprofissional. As equipes ganham muito quando elas conseguem aceitar a diversidade das pessoas que está naquela equipe e assim por diante. Mas o certo é que quando nós aceitamos de bom coração a diversidade, as diferenças, nós crescemos e muito do ponto de vista humano. Você sabe, né, o meu trabalho aí há mais de 30 anos, meu trabalho profissional, com formações acadêmicas, orientação, psicanálise, psicologia, pós-graduação em psicologia sexual, pós-graduação em psicologia geral, meu doutorado em educação médica, enfim, meu pós-doutorado em sociologia e também os mais de 30 anos atendendo pessoas. O desenvolvimento humano só acontece quando as pessoas se abrem para o mundo, se abrem para as pessoas. Aí você pode perguntar: Aloysio, quer dizer que então agora eu tenho que estar disponível e me relacionando com todo mundo? É claro que você não precisa fazer essa pergunta, porque você já sabe a resposta. Nós precisamos sim descobrir a distância segura de nos relacionarmos com as pessoas, entende? E o que é essa distância segura? É manter um relacionamento saudável. Começou a entrar em fronteiras, em limites, tanto da outra quanto seus próprios limites, que não farão bem tanto para a outra pessoa quanto para você, é importante você respeitar essas fronteiras. E aí está uma atitude de pessoa amadurecida. Não resolve você agora
entrar nessa vibe, eu quero ser popular, eu quero ser aceito por todo mundo e tal. No fundo, é um desejo inconsciente, né, da maioria das pessoas, porém, com o amadurecimento e o autoconhecimento, você e eu vamos percebendo que a riqueza está na diversidade das pessoas, sim, e nós podemos trocar dando algo e recebendo algo também construtivo, porém não é na quantidade, é na qualidade. Porém, quando nós mantemos um olhar sem julgamento para os outros ou em relação às outras pessoas, nós estamos sim no fluxo do autodesenvolvimento. E é claro que nesse autodesenvolvimento, em alguns momentos, é preciso da terapia, é preciso da mentoria, é preciso uma intervenção, porque você sabe que eu abordo muito a questão da medicina da alma e do espírito, né? E quando eu falo espírito aqui, não estou falando em religião, é o espírito humano, né? Então, eu penso que você entendeu o que eu gostaria de transmitir para você hoje. E se você achou interessante, já me segue aqui, se inscreve, manda teu comentário, conta de qual cidade você está me assistindo, para nós interagirmos melhor. E se você realmente achou que é útil essa conversa aqui hoje, compartilha nos seus grupos, manda para os seus amigos, porque assim você estará ajudando mais pessoas a refletirem sobre algo que é fundamental, que é a riqueza das relações interpessoais e a capacidade, a habilidade de aceitar os outros da forma como eles são. Um forte abraço do Aloysio Alves e até a próxima!